E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao som de R.E.M. Losing My Religion e vamos falar um pouco sobre o filme A Separação. Esse que é um filme iraniano, o diretor se chama Asghar Farhadi, um filme que foi bastante badalado pela crítica. Ele ganhou vários prêmios, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, ganhou o Globo de Ouro também, melhor filme estrangeiro, Urso de Ouro no Festival de Berlim. É um filme também que está com uma boa nota no IMDb, 8,5, uma nota de 100 mil usuários. Então é um filme que foi bem cotado pela crítica e pelo público também. Então por isso meu interesse por esse filme de 2011. Outra coisa que me interessou pelo filme, foi seu enredo. Eu falar que era um filme que falava sobre a influência das instituições, o Estado, a religião na vida das pessoas. O enredo basicamente fala da história de Simin e Deh. Simin, ela é claramente uma iraniana com ascendência europeia, ela é mulher branca, ruiva, enquanto que Nader, ele é um iraniano mesmo, árabe, de origem. Min quer ir para a Europa, quer levar sua filha para ser criada lá. Aí surge o conflito. Ela não aceita, justamente por ter uma ascendência europeia, ela não aceita a forma como o Estado iraniano é levado, por isso quer criar sua filha lá. E Nader, por óbvio, acaba não aceitando, e isso surge um grande conflito entre eles e daí ocasiona a separação. Outro ponto importante do filme é o conflito de classes sociais que vivem os personagens. A primeira instituição, bastante relevante dentro do filme é o casamento. O filme mostra uma sociedade extremamente patriarcal, as decisões são tomadas pelo marido e a mulher tem que se submeter a elas. Inclusive o filme mostra como a mulher não pode trabalhar sem autorização do marido. Também é dele a última palavra sobre a separação. O casamento também mostra o Estado exercendo um forte papel na família, inclusive ele participando das mais diversas questões. Eles interferem em todos os aspectos, inclusive nas questões pessoais envolvidas. Os personagens todos têm que falar para o juiz abertamente o que está envolvido, as questões íntimas, e é também posto uma forte justificativa para que o casamento tenha uma dissolução. Uma boa justificativa, o casamento não pode acabar. O filme mostra como o Estado exerce uma forte influência na vida privada das pessoas, no aspecto do casamento inclusive. Então o filme fala sobre um casamento que foi destruído pela forte influência das instituições. Inclusive a cena final mostra bem isso. Nader e Simin estão separados no mesmo corredor à espera da resposta da filha, dizer com quem vai ficar no final das contas. De qualquer forma, a cena final mostra exatamente isso, o casal separado até o final dos créditos do filme. Então mostra como esse casamento foi dilacerado pelas instituições. Todos se perderam, independente de com quem vai ficar a filha, todos acabam perdendo e todos estão destruídos pela forte influência das instituições. A religião também tem um papel central no filme, inclusive pode-se dizer que se trata de um personagem à parte, influencia drasticamente no enredo. Além da forte influência da religião no Estado, isso é mostrado com bastante clareza, não há uma separação entre religião e Estado, trata-se de um Estado teocrático. A religião influencia também drasticamente uma das personagens principais do filme, é Razieh. Ela é a cuidadora do idoso e ela é uma pessoa muito religiosa, muito fervorosa. Então, pelos seus princípios religiosos, acaba que a história, o enredo, tomou uma proporção muito maior do que deveria tomar normalmente. Razieh, muito preocupada com a religião e não cometer nenhum pecado, ela acaba deixando o idoso, o pai de Deh, idoso todo sujo, que fez as suas necessidades na roupa, e Razieh não consegue saber se deve trocar ele ou não. Que é uma cuidadora de idosos, mas não sabe a que ponto ela pode agir sem cometer um pecado. E por isso ela liga para algum consultor espiritual e ele vai dizer o que ela deve fazer, se trocar a roupa do idoso é pecado ou não. A cena que mostra a grande superstição de Razieh, já perto do final, a cena que Deh pede para ela jurar em cima do Alcorão que ele foi o causador do aborto. Nesse momento, Razieh se sobressalta, mostra com bastante dramaticidade o medo dela para desagradar o marido, seja para desagradar a Deus. Ela entra em um conflito e não sabe o que fazer. Ela tem muito medo de receber o dinheiro e Simin está oferecendo para ela, porque ela acredita que seja um dinheiro amaldiçoado. Ele se originou de uma mentira
mentira criada para esconder do marido o fato de que ela estava trabalhando. Todas essas superstições de Raziel em relação à religião, do medo dela, fizeram com que a trama seguisse um caminho bastante desproporcional por uma forte influência da religião na vida das pessoas, principalmente na de Raziel. Se vê num dilema entre ajudar o marido que está na miséria, não mentir e desagradar a Deus, ao Corão, e ao mesmo tempo ter que se submeter às vontades do seu marido, pois a religião assim impõe que a mulher se comporte no casamento. Outra instituição que tem um papel crucial no filme é a justiça, principalmente no que diz respeito à justiça penal. A acusação de aborto feito por Rojat, marido de Raziel. Rojat acusa Nader de ter causado o aborto em Raziel, por ter empurrado ela nas escadas e isso ter causado o aborto. Esse aborto é o grande fato que envolve a trama, pois Nader tem que passar um processo penal e fica em apuros, porque se vê criando uma filha após a separação e tendo que cuidar do pai, que sofre de Alzheimer, que está numa situação muito delicada. Mesmo com toda essa situação delicada, o filme mostra como as leis são insensíveis diante dos fatos. O juiz diz que ele vai ter que responder peso o processo, a gravidade do fato, mesmo diante de todos os problemas que Nader passa. Então o processo penal cria um conflito ainda maior do naturalmente causado. Houve um conflito, que foi o aborto, o suposto aborto cometido por Nader, mas o início do processo punitivo penal é um conflito ainda maior. As famílias entram em conflito, esse conflito é ainda mais aumentado. O comportamento de Rojat, que é um personagem bastante desequilibrado. Então o filme faz essa crítica muito forte ao sistema penal. Está só preocupado em punir, só preocupado na vingança. Dessa forma só faz prejudicar e piorar a vida de todos os envolvidos. Com a estigmatização do acusado, também se trata de um processo que não se preocupa em nenhum momento com a vítima, só com a punição. A vítima acaba sendo revitimizada no processo, porque tem que reviver tudo aquilo, todo aquele trauma causado. A solução moderna para essa justiça punitiva é justamente a justiça restaurativa. Ela recoloca a vítima no papel principal do processo. O processo, então, tem o enfoque de reconciliar e reparar o dano causado, deixando de lado o aspecto meramente punitivo. Essa ideia restaurativa é proposta informalmente por Simine, a mulher de Nader, mas ela não se concretiza porque, por questões religiosas, Raziel não aceita a reparação do dano por parte de Simine e da família de Nader. É justamente a contribuição com a quantia em dinheiro. O aspecto bizarro, uma característica do processo penal lá do Irã, é que ele ainda se trata de um processo inquisitivo. Os ocidentais é chocante de se ver, porque nesse sistema o juiz ele faz o papel de acusador, julgador. A defesa fica encarregada pelas partes, que não tem nem direito a um advogado. Isso é bastante intrigante de ser visto no filme, porque mostra como as pessoas ficam no processo em um rumo. A defesa técnica é difícil defender de maneira plena. Nesse aspecto da justiça, um personagem interessante é o juiz, que se mostra como um duro aplicador da lei, mas a dureza da justiça e do processo penal, dos conflitos gerados e que ele tem que resolver, mostra como é desgastante a vida dele, a vida de julgar, acusar e de punir. A questão bastante interessante do filme é o conflito de classe. Existe uma relação muito conflituosa entre Nader e Raziel, o processo de dar e receber ordens de casa. Uma cena muito forte quando Nader acusa Raziel de não ter cumprido seu dever corretamente de cuidar do seu pai. Além disso, acusa ela de ter levado dinheiro que estava num quarto. E aí a situação se dramatiza ainda mais, porque a acusação de roubo é muito grave entre os muçulmanos. E Raziel se sente bastante ofendida com essa acusação e é uma cena muito dramática. As dificuldades econômicas vividas pela família de Raziel fazem aumentar ainda mais os conflitos da história. Já está numa situação deplorável porque não consegue arrumar um emprego, está com muitas dívidas. Isso força Raziel a encontrar um emprego para ela e para ajudar seu marido. O aspecto que me chamou bastante atenção no filme é o de Nader como personagem principal. Excelente personagem, ele que tem uma bela relação com sua filha. O filme mostra um amor verdadeiro entre eles e apesar do sistema patriarcal que vive a família, Nader e a filha conseguem ter um diálogo. A filha de Nader admira muito ele. Seu maior receio é que Nader esteja mentindo no processo criminal, mentindo que não sabia que Raziel estava grávida. Por isso ela pede que ele fale a verdade. Nader diz que mentiu, mas mentiu porque ele se preocupava com a família dele, se preocupava com a filha, se preocupava com o pai. Mas de qualquer forma,
A filha de Nader não aceita essas desculpas, apesar de serem justas, não aceita que o pai minta. Nader acaba decidindo contar a verdade. Mostra uma grande maturidade da filha de Nader, que também é um excelente personagem. O filme mostra um grande drama vivido por Nader, que está num dilema entre dizer a verdade ou não, o peso de criar sua filha, o pai doente de Alzheimer, o peso da separação. Tudo isso é transmitido com bastante verossimilhança, é um drama forte vivido por Nader, e o filme mostra isso muito bem. O grande destaque do filme é a personagem Raziel, ela que tem a responsabilidade de cuidar da família, que o marido dela é uma pessoa extremamente desequilibrada, desempregado, de dívidas. Então ela mesmo na situação de mulher, na situação inferior que a sociedade patriarcal iraniana impõe a ela tem toda a responsabilidade e o peso de cuidar da família, da filha e do marido nas costas. Ela é um personagem bastante castigado pela história, porque ela vive em conflito com tudo, com todos. Ela vive em conflito com seu marido, vive em conflito com Nader, vive em conflito com a sua religião, que atormenta ela nas suas decisões, nas suas escolhas morais. Isso tudo faz dela um grande personagem, bastante completo, complexo, interpretado muito bem pela atriz. Então o grande mérito do filme é justamente esse, mostrar a influência da religião e das instituições na vida das pessoas. O grande mérito é a forma como ele passa as emoções dos personagens para o espectador, de maneira bastante verossímil também. O drama vivido pelas duas famílias é bastante claro e visível. No entanto, o filme acaba tendo uma linguagem bastante simples, sem muita originalidade. Acaba sendo uma linguagem bastante acessível, sem grandes afetações cult. O mérito do diretor está muito mais na condução da trama e no drama dos personagens do que propriamente na originalidade da sua linguagem. Então é um filme que eu acabo recomendando. Ele é um filme que pode agradar vários públicos, um filme que tem bastante conteúdo, um filme que transmite bem as emoções, uma linguagem bastante acessível. Por isso que eu vou acabar dando nota 8, A Separação. Iraniano, diretor Asghar Farhadi. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Um abraço.